Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vou continuar falando com vocês sobre a fé. Esta já é a 16ª semana. Hoje nós vamos falar sobre a fé de Noé. Há uns meses, um tempo atrás, um filme sobre Noé passou no cinema com Mel Gibson, mas totalmente distorcido da palavra de Deus. Eu não sei como é que alguém se aventura a fazer um deboche das coisas sagradas como aquele filme apresentou. Deus tem que ser tratado com respeito. A fé de Noé, em primeiro lugar, é o que nós vamos ver hoje. Ele possuía a fé bíblica, e a fé bíblica nos ensina a sermos cautelosos. Eu pretendo falar sobre Noé durante 2 ou 3 semanas, se Deus permitir. Em Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7. O versículo 6 faz parte de um contexto que se refere à fé de Enoque, o avô de Noé. Diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, o verso 7 vem falando sobre Noé. Então você percebe que este verso 6, ele se refere à fé de Enoque, também a Abel, porque eles agiram com fé. E depois de Noé vem Abraão. E nós entendemos que ninguém consegue agradar a Deus sem fé. Então, qual é o maior objetivo da vida cristã? Agradar a Deus. No entanto, o evangelho que nós temos ouvido nos nossos dias tem por finalidade trazer o quê? Agrado ao homem.
Em todas as pregações que eu ouço, que eu procuro ouvir, porque me esforço às vezes para ouvir, não porque eu seja melhor do que alguém, mas o erro teológico me causa tristeza. Todas as pregações que eu vejo são pregações de vitória, de triunfalismo. Coisas estas que eu quero tratar nesta noite aqui. Então, se você agrada a si mesmo, você não agrada a Deus. A Bíblia diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele te exaltará. Então, continuando, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Então, eu vejo aqui que a fé existe para que nós agrademos a Deus, correto? Para que creiamos que Ele existe e que receberemos as suas recompensas. Mas a fé existe também para ouvirmos a palavra de Deus, de modo que quando nós nos reunimos neste lugar, nós nos reunimos pela fé. A pessoa que não está aqui pela fé, ela vai estar longe. O corpo pode estar aqui, mas o coração está longe. Lembra que Jesus disse dos líderes religiosos da sua época: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eles acreditam em Deus, mas não agem pela fé. E eu não tenho medo de errar, que há pessoas aqui na mesma condição. Eles dizem acreditar em Deus, porém eles não têm fé. Porque nós aprendemos hoje em dia que a pessoa de fé é aquela que recebe coisas, e não é assim. A fé nos foi dada para que também obedeçamos, segundo o texto. A fé nos foi dada para obedecermos a Deus, não é? Então, quando nós agradamos a Deus, quando nós cremos que Ele existe e que recompensa aquele que procura conhecê-lo melhor, e para conhecê-lo melhor, nos tempos antigos a instrução era sempre oral, não existiam livros, entendeu? Os professores falavam. Imagine o esforço para aprender. Hoje você tem livro, tem literatura, você leva a palavra do professor para casa e você estuda. Naquela época você precisava guardar. Uma vez que você aprende, quer aprender a palavra de Deus, e tem o desejo de obedecer a Deus, o
resultado qual é? É a salvação. E eu tenho explicado a você que a salvação tem dois estágios: a momentânea e a eterna. A momentânea, quando Deus nos livra do poder do mal, e a eterna, quando Deus nos livrará plenamente da presença do mal. Como vocês verão hoje, o mundo está debaixo do mal, pela permissão e vontade de Deus, e Ele não vai mudar esse quadro até Jesus voltar. Uma vez que uma pessoa recebe a salvação, eu tenho que questionar por que ela recebe. Então eu volto de novo, eu volto aos itens que eu já mencionei. Ela agradou a Deus, ela creu que Ele existe, ela crê na recompensa do Senhor, ela ouve a palavra de Deus, ela se esforça para ser obediente, e ela conseguiu a aprovação de Deus, e por isso ela recebeu a ajuda. Se tudo isso está aqui, como eu posso simplesmente dizer a uma pessoa que está dentro de uma igreja e não se compromete, que Deus a está abençoando? Eu não tenho esse direito, porque Deus não está. Tudo que essa pessoa está conseguindo é pelo seu próprio esforço. Às vezes Deus chega até oferecer algo como um sinal. Desculpe. Porque nós temos o hábito, o mau hábito, de que quando recebemos um milagre, nós descartamos o sinal que aquele milagre quer nos oferecer. Tudo que Deus faz de bom em nossas vidas é para nos mostrar sua graça. Mas as pessoas, em vez de recorrerem a Deus, elas vão às pessoas e dizem: olha o que eu consegui, olha o que Deus me deu, num aspecto, num ar de arrogância, como se ela tivesse mais fé do que qualquer outra pessoa. O que você muitas vezes não sabe, e eu também não, é que esta pessoa que está numa televisão ou num rádio dando um determinado testemunho, uma declaração de que recebeu algo, ao mesmo tempo que ela se regozija com aquilo, você tem a certeza que ela está reclamando de outras coisas na sua vida. Basta conviver com as pessoas e você verá que aquelas que vivem dizendo: olha, Deus, Deus, e Deus, e Deus é poderoso, e não sei o que, eu faço, aconteça, estas pessoas são as mais vulneráveis, porque elas tentam se firmar, se afirmar, se autoafirmar diante das pessoas, criar uma imagem de uma pessoa possuidora de fé. E não é o caso de Noé. Como Noé adquiriu uma fé genuína? Do mesmo modo que nós. Ninguém nasce com fé. Uma criança não nasce dizendo: mamãe, eu tinha certeza que quando saísse ia olhar para a tua cara. Nenhuma criança vai fazer isso. Toda criança precisa ser instruída. Por mais bonitinha que seja, por mais fofinha que seja, ela precisa ser instruída. Tanto na vida espiritual, como na vida moral. E nós chamamos isto de berço. Se você instruir uma criança só na vida moral, e ela tem uma vida espiritual destruída ou confusa,
Essa confusão afetará sua vida moral nos segmentos da sua vida, em áreas específicas da sua vida. Mas se ela crescer com princípios espirituais, esses princípios influenciarão todas as áreas da sua vida. E este é o trabalho de todo pai e de toda mãe, segundo a palavra de Deus. Como Noé teve que tomar uma atitude. Ele aceitou a palavra de Deus no seu coração. Ele ouviu, foi convencido por Deus, creu na mensagem, guardou no coração e se esforçou para ser um homem direito. Ou seja, uma pessoa aprovada pelo Senhor. E ele continuou se esforçando para obedecer a Deus. Mas de quem esse Enoque aprendeu as coisas do Senhor? Do seu pai Lameque. Por isso, vamos fazer um breve relato sobre Noé e sua história. Seu pai se chamava Lameque. Viveu 777 anos. Lameque foi filho de Matusalém, que era descendente de Sete. Lembra que Caim matou Abel? Então Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e entre eles nasceu um chamado Sete. E deste veio a genealogia de Jesus, de modo que Lameque, Matusalém, Enoque, todos esses nomes se encontram na genealogia de Jesus. O que é uma genealogia? Genealogia é um documento de que você pertence a várias gerações até chegar a determinada pessoa. Então Jesus apresentava a sua genealogia, que chegava até Adão. E as pessoas que compunham a genealogia de Jesus, elas foram pessoas corretas. Elas serviram a Deus, apresentaram ao mundo o caráter e os planos de Deus. Jesus não vem de uma genealogia onde se encontrava Caim, por exemplo. Mas na genealogia de Jesus nós encontramos pessoas imperfeitas. Um dos exemplos, Davi. Davi foi adúltero, foi mentiroso, foi assassino. Ele fez tudo que um homem não deve fazer. Mas ele aprendeu a se arrepender. E Deus o perdoou por causa da sinceridade do seu coração. Ele amava a Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus a todo custo. E ele andou na presença do Senhor. Nunca confunda o pai de Noé com o outro Lameque, que era descendente de Caim. Porque se você ler o livro de Gênesis, você vai encontrar dois Lameques. O pai de Noé tinha um caráter totalmente diferente deste. Esse Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro polígamo sobre a terra. Ele teve duas esposas, Ada e Zilá. Ele queria dor de cabeça. Segundo os estudiosos da Bíblia, esse Lameque, descendente de Caim, que era um corintiano desgramado, era um homem cruel e destituído de todo sentimento humanista. Ele não queria saber de ninguém.
Toda a descendência de Caim buscava apenas seus interesses próprios. Eles expressam o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. Por isso aquela geração não tem a vida de Deus. Quando Jesus disse: se você viver apenas pelos seus interesses pessoais, você não terá a vida do alto, ele estava falando com fatos comprovados da geração de Caim. Uma outra coisa, os dias de Noé eram maus aos olhos de Deus, porque eram caracterizados pela maldade humana, porque o ser humano amou fazer o que é errado aos olhos de Deus, desafiava a Deus. Afinal, vocês devem se lembrar muito bem da Torre de Babel, não é isso? Então, essa maldade gerava violência em toda a parte. A terra, em quase toda a sua totalidade, estava corrompida, porque o pecado e a maldade humana se instalaram no coração das pessoas, alterou o caráter, foi destruindo com o tempo a imagem de Deus. E eu pergunto para você, você não vê a mesma coisa acontecendo hoje em dia? Então, se você está vendo a maldade crescente, você está vendo a violência crescendo. Você nota, em nome de uma filosofia chamada liberalismo, que vem do humanismo, onde você é senhor da sua vida, e aquilo que você pratica pode ser errado para mim e certo para você. O liberalismo gera uma outra filosofia chamada relativismo. Então, eu tenho o direito de matar alguém, mesmo não sendo em legítima defesa, porque eu achei que tinha que matar. Eu pedi o celular e a moça riu na minha cara, eu pum na cara dela. Ela não vai rir da cara de ninguém mais, porque eu sou um macho. Eu sei que eu vou para a cadeia, mas lá eles vão ter que me respeitar. E quando eu sair de lá, vou sair respeitado. Eu tenho sinal, tenho marcas na minha vida de respeito. Então nós vivemos numa tremenda confusão moral. Para alguns a mentira é necessária. Então a sociedade mundial e até mesmo os cristãos zombam claramente dos princípios e verdades divinas. Eu estou falando bem devagar, porque eu quero que vocês pensem. Dê uma olhada com a sua imaginação, você jovem, na sua escola, e a senhora e o senhor no seu trabalho. Se você se lembrar por alguns segundos do tipo de conversa que você ouve, você vai sentir nojo. Você jovem, lembra
lembre por um segundo as propostas que seus colegas ou amigos lhes fazem. Comece a enumerar o tipo de proposta que vocês recebem. E depois, analise-as à luz dos princípios e valores da palavra de Deus. Vocês, mais adultos, façam a mesma coisa. Examinem as conversas que chegam a você e por quem elas chegam. E analise aquele tipo de conversa à luz dos princípios da palavra de Deus. E então, por meio desta análise, classifique a si mesmo se você é ou não diferente dessas pessoas. Se você tem uma queda para ser o que elas são, procure mudar sua vida. Os dias de Noé eram maus aos olhos de Deus. Os nossos dias são maus aos olhos de Deus. Se Noé recebeu um aviso de algo, questione. Será que Deus não está nos avisando de algo que está prestes a acontecer, que os nossos olhos não podem ver ainda? O livro de Gênesis 6, versículo 11 e 12 diz: para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Jesus certa vez disse: se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser lançado fora e se transformar numa via pavimentada, para que as pessoas passem, andem por cima dele. Ninguém vai jogar sal sípido, sal com sabor, no chão para fazer estrada. Vai jogar o que não presta. Na experiência que foi feita, pegaram um montinho de sal com sabor e pegaram 1 ou 2 grãos de sal sem sabor e jogaram nesse montinho sípido. Qual foi o resultado depois de alguns dias? Todo aquele sal que tinha sabor perdeu o sabor. Então, você precisa ser cauteloso acerca das suas amizades. Cauteloso com aquilo que você lê. Cauteloso com aquilo que você vê. Cauteloso com aquilo que você ouve. Cauteloso com aquilo que você deseja. Vivemos numa época de atrações. Nunca existiu tanto prazer como em nosso tempo.
Uma vez algumas pessoas disseram: Walter, por que você não faz reunião de manhã? Eu disse que é para tirar sua cerveja e teu jogo de futebol à tarde. Porque é isso que você quer. Se eu estivesse morando nos Estados Unidos, as reuniões seriam pela manhã, ou na Inglaterra, pois lá é costume. Mas o brasileiro acorda à tarde, de manhã ele vai na feira, e depois ele quer comer aquele frango com nervura. E tomar uma tubaína e rotar. Então, o significado do nome Noé significa repouso, descanso. Lameque, seu pai, olhava para o mundo e sentia tão triste, porque o Espírito de Deus agia na vida dele, porque Deus estava triste. E ele colocou o nome de seu filho de Noé, porque ele pensava: meu filho vai trazer alívio, repouso, descanso para este mundo. Você vê como Deus estava agindo na vida do pai, sem que ele soubesse. Há certas coisas que Deus está fazendo na sua vida, sem que você perceba. Você quer enxergar aquilo que você pede, aquilo que você ora: oh Deus, eu quero, mas Deus está enxergando coisas que você não vê. Você quer ser uma coisa e Deus está encaminhando você para outra coisa. Eu fui atleta. E de repente eu pensei: agora vai. Aí machuquei o joelho. E agora o que eu faço? Eu me preparei psicologicamente, mentalmente para aquilo. Eu não me preparei para outra coisa. E então fui para o seminário, porque ia ser padre franciscano, em Agudos, no interior de São Paulo. Padre, irmão Walter. Não quero mencionar a razão porque não continuei meus estudos, mas saí e acabei dentro de um escritório de uma firma de baterias, de automóveis e caminhões e trens e ônibus. Eu ficava contando quantas baterias tinham no Brasil. Eu era responsável por todo aquele número de baterias. E a conta nunca batia. Então ali eu conheci uma pessoa que me falou de Deus, e como eu gostava de falar de Deus, continuei conversando, discordando dele, ele sabiamente, tendo tempo, me dando tempo para pensar, me questionando, e eu respondendo, até que eu disse: boa a sua igreja. E outra hora eu entro em detalhes. Lá então eu conheci um lugar como esse, simples como esse, e lá eu conheci um Deus diferente, mais próximo, e que exigia de mim uma conduta que eu não dava a ele. E por ser um leitor da Bíblia, eu vi que ele estava certo, e eu aceitei a doutrina e comecei a estudar. Há muito que eu não lia nada, mas logo
conheci uma senhora, uma americana, que alguns vão se lembrar aqui, Dona Mary Johnson. Ela chegou um dia e disse: eu tenho que me lembrar que você não é meu filho, porque ela me tratava no cabresto. Eu era bonitinho e as meninas davam em cima de mim. Eu não era namorador, porque também era tímido. Mas com tanta moça dando em cima, eu comecei a soltar as asas. Então ela chegou e lançou um anzol de tucunaré. Vem cá, Deus te chamou para quê? Não sei. E ela disse: você tem uma missão neste mundo, e Deus já me disse qual é. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela sabia de algo que eu não sabia. Ela enxergou algo que eu não enxergava. E como eu a respeitava como mulher de Deus, confiei. E fui buscar em Deus até o dia em que recebi o meu chamado. Por isso, eu quero tratar em poucas palavras sobre o propósito do chamado de Noé e a sua mensagem. Noé viveu uma vida de comunhão com Deus, a exemplo de Abel, de Enoque. Ele viveu para agradar o Pai e ser aprovado por Ele. Enoque era um homem comum, ele tinha que trabalhar, ele tinha que ter uma vida voltada à família, ele tinha que brincar com os filhos, porque a mulher tinha que cozinhar, cuidar da cabana, ou sei lá como é que ele morava. A Bíblia não fala, mas ele era um homem comum. Ele não era perfeito, mas ele amava a Deus e se esforçava para obedecê-lo. E mesmo sendo um ser humano que lidava com as coisas do seu dia a dia, do cotidiano, ele trabalhava e ao mesmo tempo era obediente. Ele cuidava da sua família pelos princípios de Deus. Ele vivia o seu cotidiano sob os princípios de Deus, porque ele colocava tudo debaixo do critério divino. E devido à sua comunhão e obediência, Noé ouviu a voz de Deus. Há pessoas que perguntam para mim: Walter, como é que ouve a voz de Deus? Eu não sei. Você não sabe nem quem é Ele. Você quer ouvir quem? Se você tem um cachorro na sua casa e no vizinho tem 10, se o teu cachorro late lá no fundo, você sabe que é o seu cachorro. Tem 10 latindo, mas o 11º latiu. Uau! Você sabe que é ele. Você conhece até o miado do seu gato. Você conhece até o ronco do seu marido. Se ele estiver dormindo lá debaixo das mangueiras, falar: tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Por quê? Convivência. Respeito, amizade.
O cachorro vem, você passa a mão nele, você aperta, você beija. Tem gente que beija. Eu beijo cachorro. Já beijei cachorro, beijei mulher, beijei cavalo. Eu também. Tem muitas mulheres que me beijaram que levaram uma bactéria bovina e outras coisas. Noé ouviu a voz de Deus, mas ele não ouviu algo para o seu próprio benefício. Ele ouviu algo que iria acontecer. Isso é o chamado. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele não disse: vou fazer você ficar rico. Eu vou chamar você para ser um grande pastor na Suécia. Imagine, eu na porta da Volvo, da Scania. Não, Deus disse: você vai ser pastor do lado da igreja do Piquiri. Da estação do Piquiri, do lado do rio Tietê. A via mais próxima chamará Marginal. Que bom! Deus me deu um chamado. Deus não disse que ao longo da minha vida Ele iria me proteger de todas as mazelas, que eu iria sempre ganhar. Ele me fez sofrer, Ele me tirou coisas. Não foi o diabo, não, foi Deus. Ele me humilhou, Ele me testou. Ele testou o meu coração muitas vezes. Ele testou sua saberia perdoar. Deus criou situações que eu não podia ver. Em nenhum momento Deus me disse que eu teria um carro importado, um avião, mas Ele me disse: quero te dar um coração e uma voz e uma mensagem. A quem puder, diga o que eu lhe digo. Glória a Deus. Sem medo. Lhe darei coragem. Ande em honestidade. Não seja corrupto. Não engane o meu povo. Ande na minha presença. Seja sóbrio. Seja maduro. Digno do meu nome, e eu estarei com você todos os dias, até o fim da sua vida. Noé recebeu uma revelação de Deus, de um dilúvio, de uma catástrofe,
de um castigo divino que se abateria sobre a terra. Veja o que o apóstolo Pedro fala sobre Noé a respeito disso. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam o quê? Obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Que pregação triste. Por que será que a pregação de Noé não deu resultado? Um homem que pregou anos e anos, um homem que vivia em comunhão com Deus, debaixo do poder de Deus, que foi capaz de receber uma revelação de um evento que aconteceria na terra chamado dilúvio. Como um homem desse não foi ouvido? Tudo que eu aprendo nos seminários, não em todos, mas em muitos, é que se você tiver uma pilha de poder, as pessoas pararão para ouvir suas palavras. Não é verdade? As pessoas gostam de ouvir mentira. Eles gostam de ouvir o que? Não é uma pregação, uma palestra. A mensagem de Noé nos seus dias era clara. Uma vez que Deus mostrou algo iminente está para acontecer, Ele não iria pregar às pessoas: olha, se você crê em Deus, Deus vai te dar 10 camelos. Deus vai proteger o teu gado de enfermidades, de doenças. Deus não vai deixar um rio parar de correr na sua propriedade. Deus vai te dar dinheiro, felicidade. Não! A mensagem era clara: arrependam-se. Deus vai castigar a terra. Vocês não estão vivendo na presença dEle. Vocês são inconsequentes. Quem vai ouvir isso? Ele não pregou condenando. Havia paixão no seu coração. A Bíblia não diz que ele saiu por todos os cantos falando. Ele falou quem pôde. Então, cuidado com as pregações motivacionais ou triunfalistas. Foi a primeira coisa que o Espírito de Deus colocou no meu coração nesta manhã. Tome cuidado, porque a mensagem de Noé não era motivacional. Ela não tinha como escopo ou meta o triunfalismo humano, mas era uma declaração pura e verdadeira acerca da tristeza de Deus em relação ao comportamento e condição humana. E o mau comportamento da humanidade trairia juízo divino sobre a terra em tempo oportuno. E Noé anunciava que todos deveriam ser obedientes, mas não haveria nenhuma obediência para se fazer barganha. Tudo tem que começar num ato nítido, cristalino, sincero de arrependimento. Ou seja,
as pessoas deveriam aprender a se alinhar com Deus e os seus princípios. Nós temos aprendido que, se a pregação não nos levarmos a ser obedientes a Deus, ela é falsa. Se qualquer um pregador viver pregando apenas para você receber coisas nesta terra, dizendo que você vai ser um vencedor aqui, vitorioso lá, isto é triunfalismo, isto é palestra motivacional, isto não é evangelho. Você goste ou não do que está ouvindo aqui, mas eu não posso enganar você. Eu estou ficando velho e eu não tenho mais tempo de errar. Eu não tenho mais nada a perder. Quando eu era jovem, eu sonhava em ser isso e ser aquilo. Mas à medida que os anos foram passando, a maturidade vai tomando conta e você vai percebendo os seus erros, suas vaidades. E mais velho, você tem que aprender a colocar suas fragilidades nas mãos de Deus e adquirir cada vez mais sensibilidade e coragem, para que os mais novos, os quais Deus chamar, possam se inspirar de alguma maneira nos traços de Deus que podem ser vistos de alguma forma através da minha vida. Então, se alguém me disser que eu preciso ser obediente a Deus, isso é verdadeiro. Que eu preciso me ajustar a Deus, isso é verdadeiro. Eu estava dizendo essa semana para o André, nós temos uma maneira ocidental de interpretar a Bíblia. Eu encontro pessoas dizendo assim: nós interpretamos a Bíblia por meio de premissas. Explico. Alguém diz assim: Deus é amor. Então qual é a lógica ocidental? Se Deus é amor, Ele aceita tudo, Ele me entende. Isto é a premissa. Mas Deus é amor e nós estamos vendo que Ele vai julgar o mundo todo. Porque Deus também é justiça. E eu não encontro nenhuma premissa nos lábios de ninguém: Deus é justiça, então Ele vai matar todo mundo. Um dia eu vou pregar sobre isso para você explicar. Nós temos que ler a Bíblia não com a mentalidade ocidental, mas temos que colocar freios no cérebro para que ele não escape nem para a direita e para a esquerda, que ele leia a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. E isso exige confiança. O triunfalismo é um comportamento sutil, aproveitando-se das situações que estão ao nosso redor. Você está enfrentando agora algum tipo de problema. O inimigo de nossas almas, o adversário, levanta homens e mulheres para pregarem algo diferente a vocês, a fim de gerar uma expectativa de um paraíso terreno. A fim de desviar o seu olhar da eternidade.
Então ele vem e começa a falar com você. Deus não chamou você para viver esse tipo de experiência. Deus não chamou você para chorar. Deus não chamou você para sofrer. Deus não chamou você para passar pelo que está passando. Imagine, Deus não é glorificado no seu sofrimento. As pessoas olham para você e não vão ter fé nunca. Venha e faça uma campanha. Venha por apenas R$1.000. Compre esta barrinha abençoada pelo valor simbólico de R$400. R$80 você não vai receber nada, nem a visita do pior anjo do céu. Compre estas chaves, este molho de chaves, abre a porta do céu, fecha a porta do inferno, abre a porta do coração do teu marido e abre a porta do coração dos seus filhos. O valor simbólico, como são 1, 2, 3 e 4, 800. Aceitamos no cartão em 10 pagamentos de R$85. Com juros. É assim que está. As pessoas no desespero fazem, paga uma, paga duas, na terceira estão endividadas. Uma vez um homem chegou para mim e disse assim: você precisa me ajudar porque o pastor lá me meteu no pau. Falei, mas o que foi? Você não pagou? Não, eu me comprometi com promissórias da campanha e eu não paguei e ele está me processando. Lá fui eu brigar com o pastor. E o pastor quis me arrudar. Mas na época eu era briguento, jovem. Falei, então nós vamos sair no braço aqui, em nome de Jesus. E Deus o convenceu a devolver as promissórias. Hoje, irmão, se fere. Então, imagine, ele era da nossa igreja. O que ele foi fazer lá? Ele não ouvia nada. Então essas pessoas vêm com um sentimento exagerado de triunfo. Sou filho do rei, ninguém segura meus passos, eu tenho a bênção. Essa filosofia se baseia na prosperidade. Eu tenho que ser próspero, porque Deus me fez para andar acima do nível do mar. Se esquece que Pedro afundou. Confundem a vida espiritual com prosperidade material. Talvez você já ouviu alguém dizendo: se você não tem alguma coisa, está errada na sua vida. Irmã Cida está de muleta, uma na direita, outra na esquerda. É a muletinha, o muletão.
posso brincar, eu os conheço há muitos anos, e a gente só brinca com quem a gente gosta. Quem a gente desconfia, a gente passa a sério. Então, oi? Isso. Onde já se viu? A irmã orou por tanta gente doente, foram curados, eu lembro. O Jorge aí que tinha câncer, foi curado. Mulher de oração, está aí. E agora está assim. Sua fé avacalhou. As pessoas dizem que você tem que andar acima de qualquer nível, ter prosperidade material e imunidade contra os males que podem atingir sua vida. A mente desses pregadores funciona da seguinte maneira: quando Deus criou o homem, Deus deu a ele o direito sobre a criação. Então aconteceu a queda. A queda qual foi? A queda não foi só um ato de desobediência, mas foi ter dado a Satanás o que não lhe pertencia. Porque realmente Deus deu ao homem para administrar. E o homem fez o quê? Pegou o jardim, a vida que Deus lhe deu para administrar e colocou na mão de Satanás. Deus diz: Walter, você vai ser pastor aqui. O que eu posso fazer? Eu posso começar a ensinar vocês erroneamente. Eu posso transformar esta cátedra aqui, este púlpito, em um lugar motivacional, terapêutico. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando algo que deve ser de Deus, que é dele, e colocando nas mãos do mundanismo de Satanás. Porém, Deus não aceita que nós peguemos aquilo que é dele, porque pensamos que era nosso, e demos para alguém. Dá para entender? Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas. No entanto, nós temos que ser punidos pelo nosso erro, porque a nossa atitude é uma declaração incontestável de que nós desejamos fazer aquilo por interesse próprio. Vamos supor que eu queira usar esta igreja para me enriquecer. Eu vou mudar a minha mensagem. Em vez de falar das coisas de Deus realmente da mente dele, eu vou começar a dizer o quanto vocês podem ser mais belos, mais fortes, mais ricos. Vou plantar aqui uma psicologia mundana. Vocês podem namorar como quiser, vão aonde quiser, porque Deus te ama. Como aconteceu com um movimento nos Estados Unidos, onde o pastor disse que Deus amou o mundo. Ora, se está escrito que ele amou o mundo, ele amou a todo mundo. Então ninguém pode ficar fora do amor dele. E ele se esquece de ler: mas a todos os que receberam, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos dele. Você não pode negar o contexto. O que é que você está fazendo aqui? Sabe por que você não quer saber de Deus? Você acha chato. E se acha chato, você pode se levantar e sair, ficar lá fora, tomar água.
porque você não tem fé. Você está desprezando Deus na sua vida. Quem ama a Deus, quer ouvir, quer aprender, quer ser alertado. Então esses pregadores dizem: Jesus então foi o plano de Deus. Ele morreu, Ele pagou o preço que você não podia pagar. Agora você pode reivindicar tudo que você deu na mão de Satanás. Agora, por meio de Jesus, você pode exigir de volta. Não é assim. Você já ouviu isso? Esse é o princípio da mentira. O que é dado não é roubado. Entenda que este mundo nunca será o seu ou o meu paraíso. Então, rejeite esse tipo de sonho. As pessoas vêm, reivindiquem, porque Deus quer ver você feliz nesta terra. Mentira! Para o cristão, este mundo é um mundo de dor. Imagina você jovem me ouvindo falar sobre essas coisas. Se Deus não convencer você, você não vê a hora de sair daqui correndo. E talvez você diga: nunca mais volto a este lugar. Mas você nunca poderá desmentir a minha sinceridade, porque você é um mentiroso para si mesmo. Você não presta. Você quer bagunça, desonestidade. Você quer enganar seu pai e sua mãe. Quando você vai assistir um filme, você não conversa, e aqui você não para de falar, porque você não tem educação, você não tem respeito, nem por si mesmo e nem por Deus. Você é um mal educado. Lhe falta um berço. Porque isto não lhe interessa. Se lhe interessasse, você abriria os olhos, os ouvidos e o coração. Mas Deus não é o teu assunto. Deus não é a tua paixão. Assim como aquelas pessoas no tempo de Noé. Você acredita que este mundo pode se tornar um paraíso? Tudo está melhorando. Esta é a mentira que o diabo prega, e ele vai trazer o anticristo. Pois a Bíblia diz que este mundo não pode melhorar, porque ele está debaixo do poder do mal. E Deus nos escolheu para praticarmos a vontade de Deus dentro da dimensão do mal. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19, declarou o seguinte: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Este é um sinal. Ele odeia o pecado, ele odeia desagradar a Deus, ele odeia não ser aprovado por Deus, ele não quer viver o errado, mas ele é. Porque o Filho de Deus os guarda, isto é, atende cuidadosamente. Não é que Deus, o mal chega e Jesus já vai. Você tem que enxergar. Você é capaz de enxergar o mal. Você tem uma Bíblia, você tem uma igreja, você tem uma voz, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem os anjos, você tem os céus, você tem o reino de Deus. Enxergue o mal.
pode tocar neles. Esse verbo tocar vem de uma expressão judaica, de uma relação sexual de marido e mulher. Significa entrar na intimidade, coabitar. O diabo não consegue coabitar ou viver de modo íntimo com aquele que escolhe o caminho de Deus. Esse homem o incomoda. Essa igreja o incomoda. Sente-se com o seu filho e tente explicar para ele os princípios de Deus, e ele vai fazer uma careta. A verdade incomoda. Mas coloque na tela de uma televisão com os discursos liberalistas, e ele fica lá. É isso mesmo, precisamos ter uma mente aberta para todo tipo de lixo, imundícia. Fazia tempo que eu não pregava assim. E João continua: sabemos que somos de Deus, isto é, não é só somos, que nós estamos com Deus. Isto é o sentido. As Bíblias, eles lutaram para escrever, mas não conseguiram encontrar às vezes as palavras corretas. Cabe a nós, quem estuda, encontrar. E ele entende que o mundo todo está debaixo do quê? Do poder do maligno. Isto é, permanece pela vontade de Deus sob o poder do mal. Deus não tirou a maldição que impôs sobre este mundo. Por isso, quem vive no mundo estará submisso ao maligno. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do quê? Do mal. Porque você não está livre, nem eu e nem você. O mal quer te apanhar e vai usar todos os artifícios: namorado, namorada, filme, música, o diabo que for, filho desobediente, para você se enervar, perder a cabeça, marido vagabundo, mulher desnorteada, louca, para você ficar desnorteado. Essa é a mensagem de Noé, gente. Por isso, procure compreender o tempo de Deus neste momento da história. Noé, você não vive para escrever a sua história. Quem vive para escrever a sua própria história distorce os planos de Deus. Caso você queira escrever a sua história, você alterará, desculpe a redundância, a sua própria história.
e você se conduzirá à miséria. Este mundo está condenado. Você nunca ouviu isso? Noé foi escolhido para falar essas coisas, e nós também fomos. Mas existe uma força de mídia muito grande, dizendo que se você pregar dessa maneira, você estará se arruinando. Se você crer nessas coisas, Deus nunca fará nada na sua vida. Vocês que são jovens, pelo amor de Deus, vocês são estudiosos, vocês leem, vocês estão tendo uma oportunidade que os mais velhos nunca tiveram. Não desperdicem a capacidade do seu cérebro e a influência de Deus sobre ele. Eu li dezenas de livros na minha vida e continuo lendo. Se você entrar na minha casa, é capaz de você me pegar com um livro na mão. Sempre estou lendo. Eu não deixo meu cérebro descansar. Ele não pode. Eu existo para a glória de Deus. Eu leio coisas espirituais, coisas psicológicas, filosofia, história. Leio de tudo para a glória de Deus. Tudo comparo com as coisas espirituais. Noé foi chamado para falar de um evento que aconteceria, o dilúvio, e nós estamos sendo chamados para falar de um evento que acontecerá, a segunda volta de Jesus. A pergunta é: você crê na volta de Jesus? De fato. Então, esforce-se para viver em comunhão com Ele. Quem crê na volta de Jesus, como Noé confiou na palavra de Deus acerca do dilúvio, viverá em comunhão com Deus e procurará ter uma vida aprovada por Ele. Porque todo aquele que procura viver uma vida de comunhão e a aprovação de Deus, nunca viverá na ignorância do momento em que vive no tempo de Deus. Por que eu sou o que sou agora? Porque Deus me fez assim. Por que, nascida, você está assim? Deus permitiu. Agora é a vez de você pregar de outro modo. Quem me viu pregando antigamente, me via de um jeito. Agora, Deus quer que eu pregue de outro modo. Mas nos diferentes estágios da vida, eu preciso revelá-lo, mostrá-lo cada vez mais, porque é necessário que eu me diminua e que Ele cresça. Nós cremos que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. As evidências estão aí. Que mensagem nós devemos adotar? Que se você receber uma BMW, que Deus está com você. Se você tiver um apartamento de cobertura em Miami com elevador de automóvel, Deus está com você. Você é um pastor aprovado.
Se você tiver uma fazenda em Mato Grosso com milhares de cabeças de gado, então Deus está com você. É um pastor aprovado. Se você puder dar 10 automóveis para os seus 2 filhos, você é um homem aprovado, você é um bom chefe de família, um bom pai. Se você não tem nada para oferecer à sua mãe hoje, a não ser um abraço e um beijo, então você é um péssimo filho. Se você não pode dar nada para ela, então Deus não está abençoando a sua vida, você não é nada. Se você não pode comprar um carro de mais de 100 mil reais, então você é um nota 0 na fé. Se você continua morando naquela casa caindo aos pedaços, então você não tem fé, você não é um valente de Deus. Se você mora naquele apartamentinho, lata de sardinha, imagine o que Deus quer, que você tenha um apartamentão, mas para isso você tem que ter o que? Renda. Mas você não tem a renda porque você não tem fé. Então você vai começar a se corromper, a mentir, a roubar, a enganar. Sabe o que a Bíblia diz? Tendo o que vestir, o que comer, sejamos nós contentes. Você tem que aprender a estar contente onde você está. Se Deus der mais, aprende a estar contente onde está. Se Deus acrescentar, amém. Mas se Ele não der, amém. Nós devemos pregar o que? O arrependimento. Você precisa mudar. Você precisa se converter. Você precisa abandonar os seus maus caminhos, os seus maus hábitos morais e espirituais, e passar a confiar no cuidado divino, porque você rouba a Deus, porque você é egoísta, você só está pensando em si mesmo, porque você não dedica a sua vida mais ao Senhor, onde você trabalha, e no próprio reino de Deus, dentro da igreja, porque você é egoísta. Você não se preocupa com as pessoas, você não se preocupa com a propagação da sua igreja, por isso você rouba a Deus, é ladrão. Eu nunca peço dinheiro, e não insisto em ninguém para dar dinheiro aqui. Eu até falo, não dê, se você não entende. Mas você que compreende e nega a sua mão a Deus, por que você faz isso? Porque o mundo está tomando conta de você. Tem um irmão que está precisando das suas orações, e por que você não está abraçando, emprestando os seus ouvidos a ele? Mas você quer que todo mundo te ouça. Outro dia um pastor ligou para mim e disse assim: você não se preocupa com mim, não sei o que. Eu falei: e você? Você por acaso tem perguntado sobre a minha saúde? Você quer saber quantos dias eu passo no hospital? Você quer saber quantas noites eu deixo a minha esposa sem dormir? Quantos sustos ela leva? E o quanto eu apronto para ela? Por isso, por fim, seja diligente ou cauteloso acerca do seu compromisso com Deus, a fim de não ser pego de surpresa. A volta de Jesus, assim como o dilúvio, será um acontecimento aterrador, terrorizante.
E sabe o que é pior? Quando tudo começar a acontecer, ou quando tudo já tiver acontecido, as pessoas não estarão entendendo nada. Você imagine um mundo que nunca viu chuva na vida, de repente as pessoas olham aquelas nuvens e água caindo do céu. Eles olham para o chão e a água brota do chão. Surgem fontes por todo lado. Você sabia que existe um rio debaixo do rio Amazonas, 2 ou 3 vezes mais caudaloso que ele? Não é à toa que, vamos internacionalizar a Amazônia. Por que não se internacionaliza a bomba atômica, a Casa Branca, a ONU, o Mar Morto com toda aquela fonte de potássio e fósforo, que produz muita força para solos que não são férteis? Por que não internacionalizamos tecnologias para torná-las baratas, a fim de que as pessoas que precisam de tratamento possam tê-las? Tudo é um jogo, tudo é uma manobra, tudo é egoísmo, mentira. Talvez você é amigo de uma pessoa porque você tem interesse em alguma coisa. Questione a si mesmo: por que eu sou amigo desse peste dos infernos? Por que eu não falo do Evangelho para ele? Por que eu não digo que ele está roubando, que ele é mentiroso? Qual é o meu medo? Gosta de fazer não. Por que você está agindo dessa maneira? Você diz que conhece a Deus e está agindo assim. Por que você, moça, está chorando por aquele pé rapado daquele seu namorado vagabundo que Deus tirou da sua vida? Aquela escória, aquele ninho de rato. Eu não consigo dormir sem saudade. Você sente saudade da bagunça. Sinta a saudade de Deus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, ó Senhor. Aprenda a viver os seus dias. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Você pode olhar ao passado, mas não morra de saudade por ele. Se você ficar chorando, eu me lembro quando eu morava no sítio, na fazenda, quando eu ouço uma moda de viola, ainda às vezes dá vontade de chorar. Eu sinto saudade, mas não estou preso lá. Eu tenho que entender o meu momento. Por que você está nesta igreja e não está naquela ou naquela? Por que você veio hoje aqui? Você veio aqui porque Deus quer tirar sua máscara. Ou você se torna honesto, ou continua este hipócrita que você é. Ou você toma uma decisão ao lado de Deus, ou você pode ser pego de surpresa.
as pessoas desaparecerem, você vai dizer: o que aconteceu? Quantos raptos? Cadê a polícia? Mas o policial sumiu. As pessoas ouviram Noé, zombaram dele possivelmente, desprezaram suas palavras, até que chegou o dia, quando o próprio Deus fechou a porta da arca. Ninguém viu fechar. Mas você sabe que cientistas americanos dizem que o dilúvio não foi só localizado. Nos desertos americanos e da América do Sul é comprovado um dilúvio universal. A própria ciência diz que existe mais água debaixo da terra do que em cima. Se todas as fontes começarem a jorrar, metros e metros de água subirão acima de nossas cabeças. Deus está preservando tudo isto. Você se lembra do altar de Elias? Deus mandou que ele colocasse água, e veio o fogo do céu e lambeu aquela água. Deus colocou neste universo vários planetas maravilhosos, sóis incríveis, enormes, constelações e galáxias, que se as contássemos, perdíamos o número. Mas este planeta chamado Terra é pura água. E sabe como Jesus disse que ele será destruído? Pelo fogo. Deus deu uma chance ao homem no dilúvio, mas não dará a segunda. Deus está lhe dando uma chance hoje, e pode ser que nunca mais você a tenha. Deus está me dando uma chance hoje, e pode ser que amanhã eu não a tenha mais. Por isso, vamos terminar lendo Mateus capítulo 24, versos 37 ao 44, e eu prometo que paro. Até a semana que vem. Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 44. Vocês acharam? Diz a palavra do Senhor: a vinda do Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Era um nome messiânico para o Messias, é um título. Por que Filho do Homem? Porque o Messias seria tanto Filho de Deus como Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de quem? De Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam. Eu aprendi, aqui é um amor livre, já ouviram isso? O texto não está dizendo nada disso, mas simplesmente que eles viviam para os seus próprios interesses. Você não veio aqui para ouvir a palavra de Deus, você veio para namorar, para bater papo, para ficar com o smartphone na mão, enquanto eu falo a palavra de Deus. Eu já disse, você não tem juízo. Você não faria isso na frente do presidente da República.
Mas diante de um Deus que você não quer acreditar nele, você faz, porque você não tem temor, respeito, e você não ama ninguém a não ser a si próprio. E você que está namorando esse moço ou essa moça, você vai se azarar. Encontre alguém com dignidade, e você será muito bem sucedido. O povo comia e bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca, isto é, na arca. Agora, repare o verso 39. Porém, não sabiam o que estava acontecendo. Noé explicou tanto. Eles nem guardaram aquilo no seu subconsciente. Nem o subconsciente foi capaz de cada um deles de lhes trazer à tona as palavras que ouviram, porque não as ouviram. É como se você entrasse numa aula de história, de matemática, e você não se interessa pela matéria. E quando a prova chega na sua frente, tudo se embaralha e você não sabe o que está acontecendo. Porque você se recusou a ouvir o que precisava ouvir, mas conduziu o seu cérebro ao que lhe interessava naquele dia. Deus está dizendo a você: me escute, me dê ouvidos. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Imagine a cena: 2 mulheres estarão no moinho moendo o trigo, uma será levada e a outra deixada. Imagine a cena. Fulana, onde você está? Como é que você largou o garfo aqui, o ancinho aqui, e eu não estou vendo você? Imagine você, bate a mão do lado, cadê seu cônjuge? Onde você está? Já saiu do banheiro? Nenhuma resposta. Está fazendo café? Você pega o celular e disca, e ele toca no criado mudo ao seu lado. Saiu e levou o celular. Você olha bem na cama e o pijama do defunto está lá. Mas como é que se trocou e não me falou nada? Você vai no banheiro, a escova de dentro está seca. Ninguém tomou banho, a toalha está seca. O sabonete não está úmido. O que está acontecendo? Vou fazer um cafezinho, vou ver o jornal. Começa a ver o jornal, você começa a ouvir as notícias, ou ver, e o mundo está numa paranoia. Sumiço por todo lado. Imagine mães com bebês, as crianças desaparecem, o seu bebê que você carrega no colo desaparece.
Lamento. Se você ficar nessa época aqui, não acredite em filmes hollywoodianos que você terá muita chance, porque você terá que alcançar a tua salvação agora pela força da sua própria consciência. E se você não aprendeu nada, dificilmente você vai conseguir suportar o que este mundo terá que suportar. Então Jesus diz: fiquem vigiando, isto é, não sejam negligentes, sem cautela, pois vocês não sabem o que significa não saber, que é impossível enxergar com os olhos humanos este dia. Que dia? O dia que o Senhor vai chegar, virá. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Na hora que vocês estiverem só preocupados com seus interesses pessoais, sem cautela, sem diligência, eu tenho avisado vocês: não deixe de trabalhar, não deixe de namorar, não deixe de ir ao cinema, não deixe de jogar futebol, fazer esporte, não deixe de fazer nada, mas seja um homem e uma mulher de Deus. Passe tudo debaixo do crivo do Senhor. Mas alguns estão brincando e vão pagar caro por isso. Aí vem um radialista: essas igrejas só ameaçam. Eu ameaço você também com esta pregação. Zombador de Deus, mal criado, sem berço, sem conhecimento, ignorante das coisas do reino de Deus. Jesus fez uma ameaça, ele advertiu. Noé fez uma ameaça, ele advertiu. E o Espírito de Deus está fazendo uma ameaça a todos nós. Esse dia vai chegar e você vai ser pego no pulo. Ajuste a sua vida enquanto você tem tempo. Que Deus nos abençoe. Semelhante a ti, Senhor, és a minha.